Você acha que podemos ter uma saúde emocional equilibrada? Para responder isso, trouxemos em nosso estúdio o psicólogo Paulo César Pereira. Ele conversa com Israel Belo de Azevedo respondendo sobre isso e muito mais. Mas antes, vamos ver o que o povo fala? Estamos mais uma vez aqui no nosso quadro O Povo Fala. E hoje estamos trazendo mais uma pergunta. Você acha que nós podemos curar nossos problemas emocionais sozinhos? Eu acho que na primeira vez é um pouco difícil a gente se curar completamente sozinho. A gente precisa de um feedback das pessoas de fora, amigos que às vezes percebem que nós estamos diferentes. A gente vai ser ferido muitas vezes, a gente vai ser ferido... Tem gente que é ferido a vida toda, tem gente que é ferido todo dia, né? E aí eu acredito que a gente pode desenvolver sim um sistema de autodefesa, mas não que seja algo que agrida a todas as pessoas, mas alguma coisa que nos proteja. Aí eu acredito que a gente possa, mas assim, na primeira vez eu acho um pouquinho difícil, só se a gente tiver uma maturidade muito grande para isso. Não acredito que sozinhas as pessoas possam curar suas feridas emocionais. Eu acredito que elas precisam da ajuda de alguém. Humanamente falando, muitas vezes é necessário compartilhar dessas feridas com um psicólogo ou alguém que possa e tenha condições de realmente ouvir e ajudar. Não, eu acho que não. Eu acho que algumas exigem acompanhamento, uma ajuda externa. Não, tem que ter ajuda. Com muita fé em Deus e ter sempre amigos. Depende da cabeça de cada um, né? Acho que o apoio da família e dos amigos é fundamental. Eu estou aqui para ajudar você a ser um leitor, uma leitora da Bíblia. Estou aqui para responder algumas perguntas. Me fazem muitas perguntas. Uma delas, por exemplo, é: qual a diferença entre a Bíblia dos evangélicos e a Bíblia dos católicos? A única diferença é que a Bíblia dos católicos, publicado pelas Paulinas, pela Loyola, pela Sinodal, pela CNBB, por exemplo, contém no Antigo Testamento, isto é, aqueles livros antes de Jesus Cristo, alguns livros que a Bíblia dos evangélicos não tem. É que os evangélicos, ou protestantes, usam o cânon, isto é, a lista de livros que os hebreus usavam. E os católicos usam uma outra lista de livros que tinha, então, nessa lista, uns livros a mais, que os evangélicos, por adotarem o cânon dos hebreus, não têm. Essa é a única diferença. Nos demais, você pode ler uma Bíblia evangélica, de uma editora evangélica, ou de uma católica, ou de uma editora que não tem um lado ou outro, que pode usar ou o cânon dos protestantes, ou o cânon dos católicos. Portanto, sendo esta, repito mais uma vez, a única diferença. A outra pergunta é a seguinte: que versão eu devo utilizar? Que no fundo há uma pergunta subjacente, anterior a essa pergunta. Eu posso confiar nas traduções? A resposta é sim. Todas as traduções que estão disponíveis no Brasil, sejam católicas ou de editoras evangélicas, todas são confiáveis. Nenhuma foi feita por uma pessoa só. É feita por uma equipe de pessoas. Essas pessoas vão ao hebraico, ao aramaico, que são as línguas do Antigo Testamento, ao grego, que é a língua do Novo Testamento, e procuram traduzir para que nós possamos entender. Por que há diferenças? Há diferenças no vocabulário. A língua brasileira é muito dinâmica. Uma palavra tem um significado hoje e amanhã tem outro significado. Vou dar um exemplo. A palavra bacana, que a maioria de nós usa em quase todo o país para indicar uma pessoa boa de se lidar, no passado era uma outra coisa. Era quem
participava de orgia, de bacanais. Só estou dizendo isso para mostrar como a língua muda. Há um fato bastante conhecido na história brasileira, na historiografia brasileira, de um grande historiador, Carlos Guilherme Mota, que, estudando o Brasil do século XVIII, pegou um documento que dizia que o que faltava no Rio de Janeiro era a polícia. Eu então disse, está vendo? Desde o século XVIII, o Brasil já enfrenta o problema de insegurança. Só que ele não prestou atenção, e depois ele fez uma corrigenda, que polícia significava no século XVIII educação, polidez, tratar os outros com cortesia. Só para mostrar como as palavras mudam com o tempo. Por isso as Bíblias são diferentes, porque traduzidas em épocas diferentes, contêm palavras próprias para aquela época, para trazer a ideia do texto para que nós hoje possamos ler no nosso idioma. Então eu queria que você soubesse que há 3 maneiras de traduzir a Bíblia. Uma é ir ao original, grego, hebraico, aramaico, e traduzir palavra por palavra. É o que faz, basicamente, a tradução chamada Almeida Revisada da Sociedade Bíblica do Brasil. E todas as outras traduções mais, vamos chamar, antigas ou tradicionais, como da imprensa bíblica e outras da mesma natureza. Pega-se a palavra no original, mais ou menos na mesma sequência que elas se encontram lá, e trazem para o português. A outra é a tradução ideia por ideia, que é o caso da Nova Versão Internacional, ou NVI. Pega-se a ideia do original e traduz-se essa ideia para a língua portuguesa hoje. E um outro tipo é a paráfrase. A paráfrase é quando se pega uma ideia, mas não se tem compromisso com as palavras, tão somente a ideia, e tentando escrever a Bíblia como se ela fosse escrita hoje. Um exemplo é a mensagem. Qual tradução devo usar? Eu uso todas estas. Eu uso a Almeida Revisada, eu uso a NVI, eu uso a Bíblia de Jerusalém, eu uso a Almeida século XXI, eu uso todas as versões. Uma ilumina a outra. Qual que eu devo escolher se eu vou ler apenas uma? Então eu recomendo a Nova Versão Internacional, porque é uma tradução mais recente, com uma equipe muito grande, tem um princípio de tradução mista entre palavra por palavra, ideia por ideia, um princípio de tradução dinâmica, é bem contemporâneo e é totalmente fiel, como as demais, aos originais grego, hebraico e aramaico. O importante é que você possa saber que você pode confiar nessas traduções ou versões, pode lê-las bem e pode se enriquecer com a palavra de Deus. E se você quer ser um leitor da Bíblia, mas não tem uma, peça a nós que lhe mandaremos uma gratuitamente. Será um grande prazer para nós introduzir a você no grande livro de Deus. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: podemos curar sozinhos as nossas feridas emocionais? Entre os participantes, sortearemos o livro O Afeto que Alimenta, de Paulo César Pereira. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20110-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã.
Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Hoje, Convite à Vida vai conversar com você sobre saúde emocional. Você acha que você, independentemente da educação que você teve, como foi a sua infância, seus problemas emocionais, você acha que uma pessoa pode ter uma saúde emocional equilibrada, saudável? Este é o tema e chamamos para conversar com você uma pessoa que entende demais desse assunto. É o psicólogo Paulo César Pereira. Bem-vindo aqui ao nosso Convite à Vida, Paulo César. Obrigado, Israel. Uma honra estar aqui nesse programa que, tenho certeza, tem ajudado muita gente. E a gente vai tentar, nesses momentos aí, procurar atender um pouco essas expectativas, né? Essa questão da saúde emocional, eu tenho dito que ela é tão significativa, a gente prestar atenção no que está acontecendo, porque as pessoas estão adoecendo, cheios de sintomas físicos que começam no emocional. São as doenças, nós podemos chamá-las até de psicossomáticas, né? Psique. É uma palavra grega significando mente ou alma, e soma a palavra grega significando corpo. Então, por boa parte das doenças, elas começam no emocional e elas têm os seus sintomas físicos. Então, são inúmeras aí. O tempo que eu trabalhei dentro de um hospital, eu procurava entender qual era o histórico, o que acontecia com a pessoa antes dela desenvolver aqueles sintomas. E a gente sempre percebia pessoas que ela tinha os sentimentos, não externavam os sentimentos e ficavam guardados ali dentro. E tudo que fica guardado fica procurando um caminho para se manifestar. É igual uma água que pinga num teto, né? Vai encontrar algum lugar para vazar, né? Com certeza. Recentemente eu ouvi um ditado chinês que diz o seguinte: se guardar azeda, se azedar incha, se inchar estoura. Então, muita gente cheia de coisas guardadas dentro de si, que as coisas vão adoecendo, né? Só que aí você tocou num assunto, eu acho meio complexo, pelo seguinte: eu ouço pessoas dizerem, não, eu não guardo nada, eu solto tudo. E aí sai machucando todo mundo. É isso que você quer dizer, soltar? Teve uma vez que no quadro Ministrando Aula eu coloquei duas palavras. De um canto, passividade, no outro canto, agressividade. E uma senhora disse, eu era assim, agressiva. Aí agora eu me tornei assim. E eu perguntei, como é que era a sua saúde quando você era agressiva? Perfeita. Mas eu não estou defendendo que a pessoa ela seja uma pessoa agressiva, porque nós vivemos em uma sociedade. Toda pessoa agressiva, ela geralmente sabe com quem ela pode ser agressiva, e geralmente elas vão encontrar pessoas passivas. Uma pessoa agressiva, uma pessoa passiva, ela faz um convite à pessoa agressiva. E essa pessoa agressiva, ela diz que ela é autêntica, mas às vezes está lhe faltando um pouco de bom senso, porque ela tira dela, coloca dentro da outra pessoa. E se isso é uma questão de uma convivência, ela tira dela, joga dentro da outra, e a outra vai acumulando. Um dia ela dá o retorno. Então, não existe equilíbrio nas extremidades. Uhum. Então, a psicologia ela trabalha com uma palavra que é muito interessante, que é a palavra assertividade. Assertividade. Significa? Ser uma pessoa afirmativa, de uma forma bem mais expressiva. Falar o que pensa e sente, sem ofender a outra pessoa. Mas sobre ainda o tema da vida emocional, o que é uma pessoa que nós chamaríamos de saudável?
emocionalmente, já que a emoção está na base até mesmo do aspecto físico, que é, pensando aqui no nosso telespectador que está pensando, bom, então, eu sou uma pessoa saudável ou não? O que é uma pessoa saudável, Paulo César? Eu penso que vale a pena a gente tentar desmistificar esse conceito de saúde emocional ou de felicidade que reina por aí, né? Não vamos confundir as coisas também. Porque uma pessoa saudável, o que é? É uma pessoa que ela está numa vida, numa estabilidade, né? Uma vida, uma situação linear, que ela sempre está bem. Então, não experimenta momentos de angústia. Nós vivemos uma sociedade onde as pessoas não podem experimentar momentos de angústia. De tristeza. De tristeza. Sempre é visto como uma coisa que é fora do normal. E as pessoas estão fazendo muitas coisas para fugirem desse momento de angústia. Até tomando remédios necessariamente. Exatamente. As pessoas não param para pensar. Eu entendo que uma vida com saúde emocional é uma vida onde a pessoa descobre um sentido, um significado para a sua existência. Ela caminha em direção a isso. E ela tem um foco, ela tem um objetivo. E ela entende, ela procura ver, ela procura se conhecer. Vamos pegar uma frase de Sócrates. Conheça-te a ti mesmo. Então as pessoas, boa parte hoje, tem um medo muito grande de fazer um se conhecer. Sonda-me, vamos ver o que está dentro de mim. Só que se tudo está dentro de mim, pode estar tão preso que tentando se expressar. E se eu fico guardando tudo isso daí, isso vai arranjar um jeito de se expressar. No físico, como nós falamos agora há pouco. Então eu penso que uma vida saudável é uma pessoa que se conhece, ou pelo menos procura se conhecer, e ela vai analisando as suas angústias, até porque essas próprias angústias podem levá-la a uma descoberta significativa. E se ela boicotasse essa angústia, como muita gente faz, né, não olha para dentro de si, ela acaba se perdendo, acaba perdendo a oportunidade de ter um grande crescimento. Uma das coisas que, nos períodos que eu mais cresci na vida, foi nos períodos que eu mais experimentei angústia, porque eu tive que buscar isso. Uma pergunta é a seguinte, uma pessoa pode se autodescobrir sozinha ou tem que fazer uma análise, uma terapia? Bom, como psicólogo, dizer que uma pessoa pode descobrir sozinha, eu acho que isso vai depender da intensidade da angústia. Algumas pode ser apenas aquela crise existencial, uma coisa de momento, que muitos de nós já passamos, que nós nem precisamos de uma ajuda profissional. Mas existem algumas circunstâncias, por exemplo, uma depressão. Às vezes é uma tristeza momentânea por uma perda que a pessoa precisa vivenciar aquele luto. Mas, em determinadas circunstâncias, essa depressão ela pode ser tão profunda que começa já a interferir no seu físico, no seu dia a dia. Aquilo passa do tempo e eu penso que uma ajuda profissional vai ser muito útil. Agora, por que as pessoas têm dificuldade de procurar ajuda? Mas eu lhe peço para responder no próximo bloco do Convite à Vida, na entrevista aqui com o psicólogo Paulo César Pereira. Esperamos por você. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: podemos curar sozinhos as nossas feridas emocionais? Entre os participantes, sortearemos o livro O Afeto que Alimenta, de Paulo César Pereira. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado.
Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Convite. A Vida está de volta hoje entrevistando o psicólogo Paulo César Pereira, que fala sobre saúde emocional, vida emocional com qualidade. E muitas vezes eu e você precisamos de ajuda para sair do estado que nos encontramos. Mas como é difícil a gente admitir que precisa de ajuda. É difícil pedir ajuda porque as pessoas resistem tanto a buscar ajuda e vão se afundando, às vezes, cada vez mais. Porque eu acho que pedir ajuda é admitir que está precisando mesmo disso, que não está bem. Porque a gente vai levando, até que chega um ponto em que as pessoas percebem que não dá mais para aguentar sozinho. Então, aquelas pessoas que têm mais dificuldades, que são menos flexíveis, vão ter mais dificuldades em buscar ajuda. Elas se acham demasiadamente fortes, não entendem o momento de fragilidade. E é um tempo para todas as coisas. Então, esse momento de buscar ajuda é o momento de reconhecer a fragilidade, perceber que sozinho não dá, que tem alguma coisa que vai além da minha força individual, da minha capacidade solitária de me resolver. Preciso de alguém que seja um profissional que entenda um pouco melhor desse momento, das crises existenciais, dos problemas do dia a dia, que tem uma visão até de fora para me ajudar. E essa pessoa que ela vai fugindo dessa busca de ajuda, ela vai tendo a tendência a ir cada vez mais se angustiando, aumentando os seus problemas. Então... E qual é o papel da família? Eu penso na infância, onde a gente chega e ali recebe carinho ou não, recebe uma educação assertiva ou não. Qual o lugar da família na nossa saúde, na minha saúde emocional, Paulo César? Bom, eu tenho uma alegria de, já agora para completar 50 anos, ser meus pais ainda, e educado pelo meu pai, pela minha mãe, vendo aqueles modelos, né, o modelo de como deve ser um homem, como deve ser uma mulher, um pai, uma mãe, né, um esposo, uma esposa, e isso foi me trazendo princípios. Família traz princípios. Princípios funcionam como uma coluna da sociedade. Nós estamos vivendo uma sociedade hoje onde os princípios estão se perdendo. E família tem uma coisa também essencial que se chama afetividade, no sentido, aspecto até positivo, porque qualquer coisa que afeta está dentro da afetividade. Então, um carinho, uma atenção. Quando na família nós somos alimentados afetivamente, nutridos afetivamente. Mas às vezes há uma desnutrição, né? Às vezes há uma desnutrição. Isso causa muitos problemas. Nós vivemos uma sociedade, não tenho dito, onde as pessoas estão desnutridas afetivamente. A alma faminta, é um provérbio, né? Até o amargo parece que é doce. Então, quando eu, por exemplo, lá com a minha filhinha Ana Paula, eu abraço a minha filha, eu estou nutrindo o emocional da minha filha. Eu estou dando alimento a ela. Então, isso, assim como a comida alimenta o físico, eu como pai, uma mãe, ela precisa alimentar os seus filhos, porque nós criamos uma sociedade de pessoas desnutridas e vão fazer qualquer coisa para conseguir chamar a atenção. Por exemplo, teve uma professora que fez o meu curso, Saúde Emocional, e ela tinha um aluno envolvido com a criminalidade. E ela conquistou a atenção desse menino de 14 anos. E o menino confessou para ela: professora, eu sei por que eu faço isso. Eu faço isso para chamar a atenção do meu pai, para ver se ele olha para mim. Então, é muita gente fazendo muitas coisas. Tão complexo, né? Tão simples e tão complexo. E às vezes nós pais não percebemos. Exatamente. Eu costumo dizer muito o seguinte: meu pai nunca foi de me encher de presentes. E nem precisava, porque ele sempre foi um pai presente. Ele por si mesmo, né? E você... O que você tem feito para ajudar as famílias, as pessoas, nesse caminho de serem nutridores de afeto? Bom, posso mostrar meu livro. Claro. Né? Passar.
O livro O Afeto que Alimenta. Ele é baseado em uma abordagem da psicologia, então tem até a ver com o que eu disse agora há pouco. Assim como a comida alimenta o nosso organismo físico, o afeto alimenta o emocional, o psicológico. 4ª edição? Sim, em pouco tempo, esse livro, uma produção independente, já tem ajudado muita gente. Eu observo algumas pessoas, por exemplo, uma moça, ela leu o livro em 2 dias e ela disse, eu fui curada. Teve uma senhora de 65 anos que leu em 1 dia e ela tomou a seguinte decisão. Tarde da noite, quando eu terminei de lê-lo, eu fui pedir perdão às minhas 2 filhas pelos erros que eu cometi como mãe. Então, esse livro tem ajudado algumas pessoas a se conhecerem, a olharem para si. O que eu estou nutrido afetivamente ou desnutrido? Todos nós somos necessitados da comida para alimentar o nosso corpo físico. Sem ela, nós não vivemos. Aí você vai... O afeto, então, é o alimento da alma. Exatamente. Por esse afeto podemos nos humilhar, abrir mão dos nossos conceitos. Bem, aí... Preciso ler o livro, né? Mas parabéns. Eu acho que vale a pena. Realmente os conceitos muito fortes, muito vivos aqui. O Afeto que Alimenta, de Paulo César Pereira. E espero que você possa escrever também outros que ajudem a gente a ter uma vida saudável, não é? Você acha que ter uma vida saudável, independentemente da infância, daquelas situações, às vezes, de amargura, até de abuso, é algo que todos nós podemos alcançar, ter uma vida com qualidade? Eu creio que sim. Eu gosto muito da vida com sentido e significado, mesmo que tenha a presença de algumas angústias, alguns problemas, onde a gente vai tratando. Eu digo que essa é uma frase minha, a nossa personalidade ela é formada, é deformada e é transformada pelos relacionamentos. Então, na infância, a psicologia diz que até os 7, 8 anos de idade a personalidade é formada. Então, muitas marquinhas, muitas manchas emocionais, elas vão acontecendo. O que muita gente faz é fugir da expressão dessas manchas psicológicas. Um trabalho terapêutico é entrar em contato e ver o que está causando todas essas angústias e sintomas. Então, se a pessoa tem essas marcas emocionais, eu penso que vale a pena olhar para elas e até mesmo fazer uma redefinição. E não se permitir ser... que o seu script de vida, o seu roteiro de vida, a sua linha de vida seja marcada por essas manchas, por algumas coisas do passado. Desenvolver até uma autonomia perante essas marcas. E a fé? A fé tem um lugar importante nessa saúde emocional, mas a gente vai continuar daqui a pouco com esse tema. Convite à Vida volta daqui a pouco com mais uma pessoa, Mônica Hatton, que tem também ajudado pessoas no contexto da fé e de igrejas a também terem uma vida com saúde emocional. Convite à Vida volta já, contando com a sua participação. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: podemos curar sozinhos as nossas feridas emocionais? Entre os participantes, sortearemos o livro O Afeto que Alimenta, de Paulo César Pereira. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20110-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar.
Convite à Vida hoje está falando sobre saúde emocional, boa saúde emocional. E trouxemos para esta participação agora a nossa querida Mônica Hatton. Bem-vinda aqui, Mônica, você que eu sei que tem feito tantas coisas nessa área para ajudar pessoas a serem melhores, não é isso? Sim, é uma alegria estar aqui, muito obrigado pelo seu convite, Israel. Para mim tem sido uma alegria muito grande. Eu sou uma pessoa que eu precisei muito da ajuda, usei muita a psicologia, fiz muita terapia e encontrar outra vez essa abertura dentro da igreja foi muito bom para mim. Então, por isso que eu resolvi ir por esse caminho. Ter você aqui, não é? Sim. Então, Paulo César, lhe perguntava sobre o lugar da fé, das igrejas. A fé pode ajudar uma pessoa a ter uma vida saudável ou ela atrapalha? Quando uma pessoa está passando por algum problema, se ela busca uma ajuda com um profissional de psicologia, ela busca essa ajuda numa instância. Aquelas pessoas que têm uma fé em Deus, têm uma fé numa instância superior, né? Então, nós acreditamos que ela pode ter uma esperança que transcende, que vai além daquilo que o humano pode oferecer. Então, acho que o papel da fé é essencial. Sempre no trabalho do hospital, a gente percebia que aquelas pessoas que tinham uma fé, elas tinham uma capacidade maior de tranquilidade, favorecer o próprio tratamento. Então, isso ajuda, supera, com certeza, dá uma esperança, dá uma expectativa. Então, essa, Mônica, também é a sua experiência no Celebrando a Recuperação, programa que você se envolveu pessoalmente. Eu sei que foi no Chile em que você teve essa oportunidade. O que esse programa Celebrando a Recuperação propõe para a saúde emocional das pessoas? Sim, é um programa assim, bem estruturado, né? Ele é baseado nos Alcoólicos Anônimos, nos 12 passos para a recuperação. Mas ele tem uma visão religiosa, né? Cristã. Ele está baseado nas 8 bem-aventuranças de Jesus, o sermão que Jesus pronunciou no monte. Então, ele faz esse convite, né, para as pessoas para vir e descansar. Então, é um lugar que é diferente, porque agora a igreja é um lugar seguro, onde as pessoas podem vir, elas vão ser aceitas, vão ser amadas, elas vão encontrar pessoas onde elas vão poder compartilhar o seu jugo, o seu cargo, amigos, pessoas que vão ajudar a carregar aquele fardo e também aprender sobre a graça de Deus, aprender a entregar esse fardo e a viver livres. Então, para mim, foi uma alegria muito grande, porque... Você pôde perceber mudanças na vida de pessoas concretas? Sim, eu vi coisas muito tremendas. Os 3 anos que eu passei no Chile, eu vi assim pessoas que estavam com comportamentos, né, atitudes assim muito doentias, muito vício, muito alcoolismo, né? O Chile sendo um produtor de vinho, né? E as pessoas assim tomando garrafas e garrafas de vinho para dormir, muita coisa doentia, muito comportamento doentio, obsessivo. E o programa pode ajudar essas pessoas a ter uma vida saudável. Exato. Né? Porque essa é a tese, né? Ninguém é obrigado a viver a vida inteira com esse fardo, como você mencionou, como se ser infeliz, no sentido real da palavra, não das imaginações, fosse algo que não pudesse ser revertido e alterado. Então, é um grupo de ajuda, na verdade, o Celebrando a Recuperação. Podemos se classificar assim? Mais ou menos. A gente tenta não usar esse grupo de ajuda porque nós não somos psicólogos. Então, o grupo de ajuda na psicologia tem uma proposta completamente diferente. O Celebrando é mais, nós chamamos de um lugar seguro. Certo. Porque nós seguimos ali os 12 passos, e as pessoas compartem, cada uma tem o seu tempo para compartilhar, mas não há troca, não há, como eu participei de grupo de terapia, onde há troca, há aquela troca com os companheiros e com o psicólogo. No Celebrando não há troca, há respeito,
A gente ouve a pessoa e pronto. Então, aquilo é mais assim um lugar onde uma pessoa vem e ela pode entrar. Ela pode... É como que durante muitos anos, a psicologia foi chutada para fora da igreja, né? Certo. As pessoas, os pastores, daí, eles fizeram eu acho, um erro, porque eles colocaram Deus e chutaram a psicologia completamente para fora. Bom, você sabe que o Paulo é pastor também, né? Como é que você... Não há uma contradição entre ciência e fé, entre ser um pastor e ser um psicólogo? Tem uma frase de Jung que ele diz o seguinte: não existe nada mais espiritual do que a psique. Então, eu tenho dito, onde existe um distúrbio emocional psicológico, existirá um distúrbio espiritual e físico também. Certo. Tá? Poderia pegar Provérbios 13:12 que diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração. E quando a Bíblia se refere ao coração, ela está falando do emocional, psicológico, né? E naturalmente vai passar para o físico. E pegando o que a Mônica está falando do Celebrando a Recuperação, que é um espaço para a escuta, que outro lugar da sociedade há um espaço para a escuta? Infelizmente... Então, quando a pessoa abre um espaço para que o outro fale e ele se sente aceito, isso ajuda muito. Se me permite uma colocação, eu faço no meu primeiro dia de curso. Antes de você falar do primeiro dia de curso, fala um pouquinho sobre o curso, o que é. Meu curso principal é o Saúde Emocional e Vida Cristã. São 4 meses, ele acontece no Rio de Janeiro, de março a junho e depois de agosto a novembro. No primeiro dia, eu cito uma pergunta que é a seguinte: você olhar nos olhos de uma pessoa e perguntar como você está se sentindo. E dar permissão e acolhimento, ou seja, deixa a pessoa falar tudo que está dentro dela. E no dia que você ouvir uma pessoa atentamente, você se torna significativo para aquela pessoa e ela pode ter colocado para fora um monte de coisas que poderiam estar angustiando dentro dela, na sua alma. Ou seja, então, a ideia do Celebrando a Recuperação, a ideia do seu curso, a ideia de uma terapia profissional, dependendo do momento em que a pessoa esteja, tudo isso, separado ou em conjunto, pode ser utilizado para que nós possamos ter vida com qualidade. Com certeza. Eu gosto muito, Mônica, do nome do programa, Celebrando a Recuperação. Já é cabeça para cima, né? É verdade. Não é coisa para baixo, né? É possível. Sim. Bem, eu quero agradecer a vocês, então, Mônica, Paulo César, participação aqui conosco. Quem sabe tenhamos outras oportunidades de estarmos juntos. Muito obrigado. Muito prazer. Muito obrigado, uma honra estar aqui. E, quem sabe, voltaremos algum outro dia, outro momento. Convite à vida continua. Esperamos que você também continue conosco, porque sempre conversamos com pessoas e trazemos assuntos que podem mexer, moldar e mudar a sua vida. Até o próximo bloco. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: podemos curar sozinhos as nossas feridas emocionais? Entre os participantes, sortearemos o livro O Afeto que Alimenta, de Paulo César Pereira. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso, eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar,
ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Olá, você que é louco por viagens como eu. No último ano você tem ouvido falar muito dessa cidade nos noticiários, afinal de contas a juventude foi à rua, o povo bateu aí no Facebook, na internet e derrubou um regime de mais de 30 anos. Uma cidade com 15 milhões de habitantes, um trânsito caótico, muita pobreza, muita sujeira, mas a cidade onde ficam aí as maravilhas do mundo antigo, que são as pirâmides de Gizé, Kelps, Kefren e Miquerinos. Estou falando com você da cidade do Cairo. A minha dica do Louco por Viagens é você fazer um passeio pelo Rio Nilo à noite, de preferência no bar Faraós, o melhor bar que tem ali na cidade, e conhecer o Café Hit, um ambiente onde a aristocracia antiga do Egito frequentava bastante. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Cairo, te dou a dica aí de você entrar no meu blog www.loucoporviagens.com.br. Eu tenho 6 programas sobre esse país e sobre a cidade do Cairo. Como chegar no Egito? São várias as companhias aéreas que voam para lá, nenhum voo direto você tem, são todos via Europa ou via África. Minha recomendação é você talvez usar a Ibéria, KLM, Air France, Alitalia, são ótimas opções para você chegar até lá. Documentação, passaporte e visto egípcio. Se você morar em Brasília ou no Rio de Janeiro, você pode tirar diretamente esse visto na embaixada ou no consulado. Mas a melhor dica é você ir direto quando chegar na imigração, comprar por apenas $15 um selo que você cola no seu passaporte e aí você pode entrar tranquilamente no país. Tem mais programa pela frente, eu te espero na próxima semana e afinal dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Dakar, a capital do Senegal, é um dos mais prósperos campos missionários das igrejas brasileiras. Uma cidade de lindas praias,
onde o contraste entre as populações denuncia uma triste realidade. Nesse cenário, os batistas brasileiros têm testemunhado o amor de Cristo, especialmente aos meninos. Dirigido pelo casal, o médico Humberto e a dentista Elisângela Chagas e a auxiliar de enfermagem Andréa Crisóstomo, o projeto tem sua sede na periferia de Dakar. Através da igreja em Guédiawaye, Humberto começou a jogar futebol com os meninos da comunidade. E eles foram gostando, e assim surge a escolinha de futebol, hoje com 70 alunos. Chamados para a obra missionária ainda meninos, Humberto e Elisângela têm vivido os sonhos de Deus. Os primeiros dias no Senegal foram muito difíceis para mim. Eu olhava para as ruas, para as pessoas, para o trânsito, para a poeira, e eu não me via aqui. E eu falei para Deus, Senhor, aqui eu não aguento. Mas depois do 5º, 6º dia, eu comecei a entender de Deus de que aqui era o nosso lugar. Os apelos para que o casal ficasse no Brasil eram grandes. Havia sucesso, uma carreira bem-sucedida, mas a voz de Deus fez toda a diferença. Meu sócio dizia, Humberto, tudo que a gente quer como profissional é chegar onde a gente chegou. Nós temos a nossa clínica, a gente opera toda semana, a gente ganha dinheiro, a gente está bem. Como é que você quer abrir mão disso para poder ir para a África? Mas é voz de Deus. E para a gente não teve dúvida. Em abril de 2005, o casal finalmente chegou ao campo. A imersão cultural, o aprendizado da língua, a adaptação profissional, nada era fácil. O carro-chefe da Fábrica de Esperança é a saúde. É a saúde porque eu tenho a minha formação em ortopedia e traumatologia e a Elis é uma cirurgiã dentista. E são profissões muito raras aqui, especialmente para as pessoas que não têm condições, que é a grande maioria. Eles têm muita doença gengival, a doença vai tomando conta até soltar o dente assim, com a mão, eles tiram o dente com a mão de tanta doença. E sem contar a cárie mesmo, que toma conta assim de um jeito louco. Depois de participar do projeto Radical Voluntários Sem Fronteiras no Níger, Andréa Crisóstomo tem visto milagres acontecer no Senegal. Infelizmente, na área de saúde ou naquilo que é social, mais econômico, o tratamento que as pessoas recebem não costuma ser um bom tratamento, poderíamos dizer assim. E aqui a gente oferece o melhor, apesar de ser um projeto social. Mas o que tem impactado as pessoas aqui é a forma como elas são tratadas. Não é interessante como Deus usa médico, enfermeira, dentista, professor, treinador de futebol, pessoas simples como eu e você? O que elas têm de especial é a obediência. Ouça o apelo da missionária. Você que é meu colega, cirurgião dentista, vem abençoar esse povo. Usa aquilo que Deus te deu para a glória do nome dele. Assuma um compromisso de oração através do programa de intercessão missionária. Através do programa de adoção missionária, você pode participar a partir de R$20 por mês ou dando uma oferta específica. Ligue 0 Operadora 21 2122 1910 ou 0800 709 1900. Para mais informações, entre no site da campanha www.elestambemprecisam.org.br. E não se esqueça, eles também precisam da graça do Pai. Existem alguns lugares que um teólogo não vai entrar, que um missionário de formação teológica não vai entrar, que um pastor não vai entrar. Mas talvez nesse lugarzinho, talvez longe, Deus precise de você, com aquilo que você tem nas mãos. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Tito 2:11.
Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: podemos curar sozinhos as nossas feridas emocionais? Entre os participantes, sortearemos o livro O Afeto que Alimenta, de Paulo César Pereira. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Você sabia que há crenças que nós alimentamos, há afirmativas que nós fazemos, que não tem nenhuma base na Bíblia, que não vêm do coração de Deus, mas nós mesmos desenvolvemos? Pensadores ensinam, pregadores proclamam, filósofos anunciam, artistas gritam. Eu quero comentar com você hoje, então, uma dessas teologias. Eu não quero aqui polemizar com ninguém, mas muitas pessoas dizem o seguinte: dizem que Deus tem um plano pré-determinado para cada um de nós. De fato, quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos várias referências indicando que existe algum tipo de escolha prévia da parte de Deus, um grande roteiro universal que nos inclui e que cada um de nós deve seguir. Sim, nesse sentido, diz, por exemplo, a Bíblia que todas as coisas convergem para o bem daqueles que amam a Deus. Também diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, por exemplo. Esses textos são claros. Mas o que querem dizer? Querem dizer, então, que Deus já pré-escreveu com quem eu vou me casar? Ou que canal de televisão você vai ver o Convite à Vida? Ou com que roupa você vai domingo à igreja ou segunda-feira ao trabalho? Que tipo de pré-determinação é esta? Devemos tomar muito cuidado, porque essa ideia de um pré-determinismo rigoroso tira de mim e de você a nossa liberdade. Implica em dizer que os meus atos, não importa quais sejam os que eu desenvolva, que vai acontecer o que Deus previamente determinou. Onde fica a minha responsabilidade? Dizem alguns, Jesus disse que Judas era o filho da perdição. Mas Jesus investiu em Judas, insistiu com Judas para que Judas não tomasse o caminho da perdição. Ou seja, a profecia era de que ele seria o filho da perdição, mas a escolha de ser o filho da perdição, de trair Jesus, foi dele, absolutamente dele, exclusivamente dele. Tomemos então cuidado para não pegarmos essa ideia que é bíblica da escolha de Deus, do propósito de Deus, e a partir daí afirmar um caminho livre, distante da nossa responsabilidade individual. O que deve ficar bem claro é o seguinte: por exemplo, a Bíblia diz que
é da vontade de Deus que todas as pessoas se salvem. Todas as pessoas venham ao arrependimento e recebam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso se aplica a mim e a você. Mas eu fui livre para dizer sim. E você também foi livre, se você já disse sim, para escolher servir, seguir a Jesus. Porque senão, Deus seria alguém que nos privaria de nossa liberdade e, por último, seria o responsável por todas as coisas boas e ruins, como se eu não fizesse os meus erros, não cometesse as minhas falhas. Afirmar, portanto, que Deus tem um plano, quer dizer que Deus está fazendo a história marchar para um fim bonito, para o tempo da volta de Jesus, e nos convida para nos associarmos a Ele nesse grande projeto. E você é livre para escolher esse projeto ou se afastar dele. Deus, quando colocou o homem no jardim do Éden, o homem e a mulher, disse: escolha o seu caminho, e eles escolheram se afastar de Deus. Eu posso escolher me afastar de Deus e posso escolher me aproximar da cruz de Jesus. Você é livre. Qual é a sua escolha? Não atribua os seus fracassos a ninguém, a não ser a você mesmo, a nenhum destino chamado Deus ou fatalidade. Assuma a sua liberdade e, junto com ela, assuma a sua responsabilidade. Esta é a vontade de Deus, para mim e para você. Que Ele então me abençoe e abençoe você, a que sejamos homens e mulheres que exerçam a liberdade e arquem com as consequências, ou seja, que todos sejamos pessoas, homens e mulheres, responsáveis por nossos atos. Esta é a vontade de Deus. Senhor, é tão difícil conhecer a Tua vontade, mas sabemos que tem para nós planos bons. Ajuda-nos a compreender esses planos e livremente optar por eles. Foi assim que Jesus Cristo fez. É em nome dele que isso nós te pedimos agora.